Nesse vídeo a gente vai falar sobre o jogo entre RB Bragantino e Santos. Bora! Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, como vocês viram na introdução, a gente vai falar sobre o jogo entre RB Bragantino e Santos, realizado aí no Nabi Abichedi. O Santos foi derrotado por 1-0 com o gol do Sacha, lei do ex entrando em ação, né? E o Santos ele foi a campo sem ter o Otero ali, que estava suspenso, sem ter o William Bigode também ali no banco, porque estava suspenso, e com o Juliano ainda sendo poupado para a fase decisiva do campeonato, né, que seria o mata-mata, já que o Santos já está classificado para o mata-mata. Inclusive, o Santos já conhece o seu adversário, né, das quartas de finais, será a Portuguesa, mas calma que, enfim, falta uma rodada ainda para acabar a primeira fase, só que a gente tem que pontuar algumas coisas aí do jogo de ontem, porque o Santos não fez um bom jogo. O Santos teve bons momentos na partida, mas não conseguiu fazer uma partida consistente. A gente viu o time caindo de rendimento nesses últimos jogos, né? A gente começou muito bem o campeonato e acabou perdendo muito rendimento durante as rodadas. Ontem, por exemplo, a gente foi a campo com João Paulo, Aderlan, Joaquim, Gil e Rainer. A gente achou que o Felipe Jonathan entraria ali, mas na verdade quem foi para o jogo mesmo foi o Rainer. O Felipe Jonathan entrou no segundo tempo. Inclusive, com a saída do Aderlan, né, que tinha sido amarelado no primeiro tempo, o Felipe Jonathan entra e o Rainer passa para o outro lado. No meio campo, a gente teve João Schmidt, Pituca e Casares, que estava com uma lesão no tornozelo direito, se recuperou e foi titular no jogo de ontem. E lá na frente, a gente teve Pedrinho, Guilherme e Morelos. O que a gente conseguiu ver mais uma vez? O mesmo problema do Santos no jogo passado, né? O meio-campo muito espaçado, o meio-campo não conseguindo segurar a segunda bola, o meio-campo não conseguindo conversar entre si. Muita gente falou que o João Schmidt ontem fez uma boa partida. Eu confesso que eu não vi essa boa partida do João Schmidt. Eu não tô nem falando pelos gols que ele perdeu ali no final do jogo, inclusive aquele gol que ele o goleiro e ele bateu em cima do goleiro, né? Foi um lance assim que não dá para perder, né? Não dá para perder, mas enfim, acabou perdendo. A bola acabou saindo para escanteio ali, né? Pela defesa do goleiro do Bragantino. Mas de qualquer forma, eu não vi esse jogo do João Schmidt, assim, da forma que foi, que estão falando. Ele, inclusive, no início do jogo, ele ainda cometeu alguns erros, né? Eu vi ele cometendo erros. Teve uma hora que ele deu uma recuada pro João Paulo, que quase deu chance pro Bragantino abrir o placar também. Então, eu confesso que eu não consegui ver esse futebol que falaram do João Schmidt ontem. Eu acho que ele foi muito abaixo do que a gente se acostumou a ver ele jogar nessa temporada. O time, como um todo, não conseguiu jogar muito bem, não conseguiu desempenhar um bom futebol ali, né? Por mais que a gente tenha tido algumas oportunidades de gol. O RB Bragantino, por sua vez, teve aquela chance aos 22 minutos ali com o Sacha. Vinha melhor no jogo, né? Até aquele momento, conseguia editar o ritmo da partida, até porque estavam jogando em casa. É muito difícil jogar com o RB Bragantino no estádio deles. E daí eles chegam naquele gol com o Sacha. Depois disso, o RB Bragantino meio que tira o pé da partida, o Santos começa a gostar do jogo, só que não consegue criar muito, não consegue. E quando chega lá na frente, acaba sofrendo um pouco na questão da finalização. Os nossos atacantes estão muito abaixo, né? O Morelos, ele até tentou algumas bombas ali, com chutes muito poderosos, só que sempre parava ali na defesa do Bragantino. Tava todo mundo jogando muito compactado, a defesa do Bragantino ali atrás. Então tava sendo difícil furar isso também, né? E o Bragantino tentava ali, nesse primeiro tempo, ainda voltar a ter esse controle do jogo, mas também não conseguiu. O Santos, por sua vez, mesmo tendo um pouco, no final do jogo ali, mesmo tendo um pouco mais a bola, não conseguiu transformar isso em jogadas claras de gol. No segundo tempo, o Santos volta um pouco melhor do que terminou o primeiro tempo e consegue criar, né? O goleiro do Bragantino, inclusive, faz defesas assim muito boas. Teve a do João Schmidt, que eu falei, teve uma outra também do João Schmidt. E a gente vê o Santos tentando criar um pouco mais, só que ainda encontrando muita dificuldade nesse setor de criação. E como eu disse, mais uma vez, os nossos atacantes não funcionam como deveriam. O Furt acaba entrando também no jogo, né? O Furt entra e o Wesley também entra. Então, a gente começa a ter um pouco mais de movimentação ali naquela ponta com o Wesley. E ele também acaba sofrendo uma falta que rende um cartão vermelho ali ao jogador do Bragantino.
e a gente acaba ficando com um a mais desde o início do segundo tempo, o que de certa forma, com um homem a mais em campo, a gente tinha a possibilidade de conseguir criar um pouco mais, né? E o Santos, ele começa a tentar criar mais mesmo, parte para cima ali, consegue algumas jogadas, só que a gente se depara mesmo com a questão da finalização, né? Como eu disse, o Morelos teve algumas chances, só que sempre parava na defesa do Bragantino. O Guilherme ontem também não fez uma boa partida, assim. Os cruzamentos do Santos, assim, que tentou, não conseguiram. O Santos teve mais finalizações que o Bragantino, se a gente for parar pra ver. Só que no gol mesmo, que levou perigo ao Bragantino, foram apenas 3. O Santos fez 17 finalizações. 3 finalizações foram no gol. Então, assim, é um número muito baixo. E até então, o Bragantino ele teve mais 2 finalizações, né? Só que no primeiro tempo, a única finalização do Bragantino no gol mesmo foi a finalização do Sacha, que foi gol. No segundo tempo, a gente teve também uma finalização, uma boa jogada, na verdade, que rendeu uma finalização do Felipe Jonathan. Essa foi uma das bolas que eu tô falando, né, de finalização certeira, que o goleiro fez uma boa defesa, e teve também o lance aí do João Schmidt, que eu falei pra vocês. O Felipe Jonathan entrou muito bem no segundo tempo, né. O Rainer tava jogando bem já ali, né, na medida do possível, mas ele entra muito bem, ajudando bastante no ataque ali, tentando criar algumas coisas. O Rainer acaba passando pro outro lado, porque, como eu disse, o Aderlan, ele estava pendurado na partida e acabou sendo substituído no segundo tempo. Bom, o Bragantino acaba tendo outro jogador expulso no finalzinho da partida, mas faltando, assim, muito pouco mesmo para acabar o jogo, né? A gente acaba ficando com 2 jogadores a mais em campo. Só que no contexto geral, o Santos ontem fez um jogo muito abaixo do que vinha fazendo. E isso, querendo ou não, é um pouco preocupante, porque a gente está chegando aí na reta final da primeira fase e já vai começar o mata-mata, que é onde os jogos de fato vão voltar a ser importantes e ter um significado muito maior pra gente. O Santos estava em busca da melhor campanha no campeonato, mas não vai conseguir alcançar ainda nessa fase de grupos, né? Porque o Palmeiras empatou com o São Paulo, 1-1, e já chegou aos 25 pontos, e o Santos ficou ali estacionado nos 22 pontos. Então, mesmo que a gente ganhe na próxima rodada, o Palmeiras também vai pegar o Botafogo. Então, eu acho que é muito difícil o Palmeiras não conseguir pelo menos um ponto diante do Botafogo. Então, eu acho que a nossa melhor campanha, no momento, na fase de grupos, ela não vai acontecer. Só que assim, a gente tá em segundo na classificação geral, mas a gente não tem que pensar só nisso, a gente tem que voltar a jogar bem, fazer bons jogos. O João Schmidt precisa voltar a ser o João Schmidt que a gente viu no início da temporada. A gente precisa que o Guilherme também volte a ser aquele jogador que a gente viu em algumas partidas. E a gente precisa que o nosso ataque volte a funcionar. A gente precisa que o nosso meio-campo se encontre novamente, né? A gente sabe que o Juliano vai voltar aí, só que mesmo sem o Juliano, em algumas partidas o Santos teve um meio-campo muito eficaz, muito eficiente, que conseguia criar. E a gente não tá vendo isso. Como eu disse, é um pouco preocupante, porque a gente tá chegando nos momentos importantes agora do campeonato, que é a fase mata-mata, é o famoso perdeu, tá fora. Então, de qualquer forma, a gente quer ver o Santos jogar bola de novo. O jogo de ontem, como eu disse pra vocês, não foi de encher os nossos olhos, mas também não foi de todo mal. Eu só acho que existem alguns problemas que o Carille precisa corrigir para que a gente consiga chegar um pouco mais forte no mata-mata. Não tô falando que, meu Deus, acabou, a esperança não existe mais, não é isso. Santos teve bons momentos no jogo. Só que a gente tem que olhar para esses momentos que não foram tão bons e perceber aonde o time está errando. Eu citei a questão do meio-campo, eu citei a questão do ataque. Então a gente precisa corrigir esses problemas para poder chegar mais forte no mata-mata e bater de frente mesmo com as equipes que estão lá no mata-mata. Enfim, gente, foi isso o jogo. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa partida. O próximo jogo do Santos, então, é no domingo que vem, às 4 horas da tarde, né? Todos os jogos no mesmo horário, contra a Inter de Limeira. O último jogo da fase de grupos, e daí no próximo final de semana já é o primeiro jogo aí do mata-mata, o jogo único, né, das quartas de finais do Campeonato Paulista. Comenta o que vocês acharam do jogo aqui embaixo, se vocês gostaram, não gostaram, e o que vocês acham que o Santos pode melhorar ainda nesse finalzinho aí de fase de grupos para chegar no mata-mata com tudo. Vou ficando por aqui. Se você não for por aqui, eu já me acompanhou com o tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!